Dr. Fernando Menezes é professor titular da Faculdade de Direito da USP, doutor livre-docente pela mesma faculdade e diretor administrativo da FAPESP. Ele participou na condição de membro designado do grupo formado por 14 especialistas, representantes das instituições científicas e tecnológicas do Estado, que ajudaram a elaborar as propostas para a regulamentação do Decreto Paulista de Inovação. Dr. Fernando Menezes vai nos ajudar a ter uma visão geral sobre esse importante decreto. Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui participando de mais uma edição do Inova Day, essa iniciativa de tanto sucesso, já comprovado ao longo desses 8 anos, partindo ainda para uma projeção de futuro muito promissora. Cumprimento meus colegas de painel nessa manhã, agradeço a todos os organizadores pela gentileza do convite, e eu vou fazer, na minha fala inicial, uma abordagem bastante geral sobre o nosso novo decreto paulista sobre inovação tecnológica, claro que ficando à disposição para, na sequência do evento, entrar em aspectos mais pontuais, mais específicos e, enfim, na medida do que puder esclarecer dúvidas e questões, que, aliás, todos temos, né? Existe algo de inovador no próprio aspecto jurídico do decreto. Então, nós estamos falando não apenas de um instrumento legal de suporte à inovação, como também de um instrumento legal que significa uma grande inovação no mundo jurídico, né? Então, os operadores do direito têm, igualmente, as suas dúvidas em face de novidades relevantes, de novas formas jurídicas adotadas por esses instrumentos, que são novas tanto do ponto de vista do direito como da sua aplicação pela administração pública. Muito bem. A legislação sobre inovação tecnológica no Brasil e em São Paulo vem do início da primeira década desse século. Existe a lei federal, que todos conhecem como Lei de Inovação, recentemente reformada por uma lei que popularmente ficou conhecida como Marco Tecnológico da Ciência e Tecnologia, e que, na verdade, veio alterar diversos dispositivos da lei original, mantendo a sua estrutura básica, mas, especialmente, veio no contexto de uma reforma constitucional que trouxe para dentro da Constituição aspectos mais explícitos dessas possibilidades de arranjos público-privados e outros arranjos institucionais em matéria de inovação. Creio que a minha colega, a professora Paula Dallari, deva se manifestar um pouco mais sobre esses aspectos, de modo que faço apenas essa menção e vou me dirigir ao decreto paulista. No entanto, antes de chegar na matéria do Estado de São Paulo, eu preciso ainda fazer referência a um ponto específico dessa emenda constitucional, que leva ao número 85, que foi editada no fim de 2015, dezembro de 2015, e que introduziu uma nova competência concorrente para a União e Estados. Foi introduzida uma nova regra lá naquele artigo 24 da Constituição, que trata das competências concorrentes. Como eu sei que eu estou falando para um auditório não necessariamente com formação jurídica, eu explico um pouco mais o que isso quer dizer. Como a Constituição Federal estabelece regras de separação, de repartição das competências para a elaboração de leis entre União, Estados e municípios. Nesse caso das competências concorrentes, a Constituição arrola, lista, uma série de temas que são compartilhados em termos de competência pela União e pelos Estados.
mas compartilhados com um critério pelo qual a União faz normas gerais e os Estados fazem as normas específicas, respeitando as normas gerais da União. As normas gerais valem para todos, para a União e para todos os Estados, e cada Estado faz para si normas específicas. A novidade com essa emenda constitucional foi a menção, dentre as competências concorrentes legislativas, do tema da ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento em matéria científica e tecnológica. Com isso, a Lei Federal de Inovação passa a ter um caráter de norma geral aplicável também aos Estados. Abro aqui um parênteses na minha explicação para fazer uma observação de que isso, por um lado, parece muito positivo. Na maioria dos Estados, certamente foi assim recebido. Por outro lado, traz os seus problemas, especificamente para o caso de São Paulo. Porque São Paulo já havia produzido uma intensa legislação sobre a matéria num momento em que a Constituição nada dizia sobre ser competência da União fazer normas gerais em ciência e tecnologia. O que acontece, então, com a lei paulista que precedia essa regra de competência constitucional? Eu diria, concretamente, olhando a lei paulista tal como ela é, que não há problema, porque não há incompatibilidade dessa lei com a lei federal. De certo modo, há uma sobreposição de tratamento das matérias. A cautela que eu recomendo aos aplicadores da lei é saber perceber da lei federal o que efetivamente é norma geral, que vincula estados e municípios, e o que é algo aplicável só à União, de modo a não suprimir em demasia a autonomia dos estados tratarem da matéria. Dou alguns exemplos que podem deixar isso claro. A nova lei federal, quero dizer, essa recente, conhecida como Marco Legal da Ciência e Tecnologia, ao ensejo de tratar de normas gerais de ciência e tecnologia, pesquisa científica e tecnológica, tem regras do tipo: ficam estados e municípios autorizados a constituir empresa para, enfim, dedicar-se à matéria de inovação. Ficam estados e municípios autorizados a participar em empresas privadas. Ficam estados e municípios autorizados a celebrar contratos assim, assado. Vejam, a armadilha por trás disso, que tem a melhor das intenções, eu não discuto, é, a pretexto de legislar sobre ciência e tecnologia, entrar em assuntos da autonomia administrativa dos estados. Porque decidir pela forma do desenvolvimento da atividade, por exemplo, constituindo empresa pública ou não, participando minoritariamente de empresa privada ou não, celebrando um tipo de contrato ou um outro tipo de contrato, essas opções pelas formas são matéria de administração pública, independentemente do viés temático ciência e tecnologia. Então, não me parece pertinente que a União, por meio de normas gerais, pretenda dirigir estados e municípios, autorizando-os ou não a constituir empresa. Aliás, isso é uma prerrogativa do Parlamento Estadual e não do Congresso Nacional em relação a estados e municípios. Enfim, como eu disse alguns minutos atrás, isso não causa maior problema no caso de São Paulo, porque a lei paulista já autorizava esse tipo de situação que eu acabei de exemplificar. Portanto, não há conflito. Mas me parece importante nós entendermos até onde vai a normativa federal em relação a estados e municípios e onde nós estamos no espaço próprio do legislador estadual. Como já mencionado na abertura, São Paulo tem uma lei de inovação tecnológica desde 2008, é a Lei Complementar 1049, que continua em vigor e que não foi afetada pela edição da lei federal. Esse novo decreto a que nós estamos nos referindo, o decreto 62817, agora deste ano de 2017,
veio sistematizar o tratamento que já era dado em São Paulo, no plano infralegal, no plano do decreto, a toda essa matéria de, genericamente falando, inovação tecnológica. E ele é um decreto que regulamenta, nesse nível mais imediato de aplicação, como é o papel dos decretos, ele regulamenta tanto a lei federal como a lei estadual. Por esse mecanismo que eu acabo de descrever para vocês, de a lei federal aplicar-se aos estados e municípios a título de norma geral, cabe o executivo paulista, o Poder Executivo paulista, regulamentar diretamente uma lei federal que é aplicável a São Paulo, independentemente de uma lei estadual. E também, ao mesmo tempo, regulamentar a lei estadual que existe. O intuito desse decreto, que foi fruto de um grupo de trabalho do qual participamos, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e depois, naturalmente, passou por outras instâncias de governo, até que o governador tenha decidido editar essa norma na forma de decreto. A ideia desse decreto foi sistematizar diversos outros decretos que já existiam em São Paulo, revogando alguns deles e trazendo, além disso, mais conteúdo. Uma reclamação muito intensa que nós, do grupo de trabalho, recebemos de institutos de pesquisa, de universidades, enfim, de outras entidades que lidam com a matéria, era de insegurança sobre a possibilidade de aplicação de determinadas regras contidas na lei. E aí eu compartilho a minha percepção, que me parece deva ser comum aos gestores públicos, daquele receio prudente em relação ao Tribunal de Contas, em relação ao Ministério Público, em relação aos órgãos de controle em geral, aquele receio prudente de só fazer aquilo que claramente está dito que pode ser feito. Eu diria, nem era preciso que estivesse dito de modo tão explícito. Muita coisa que está escrita na Lei de Inovação, paulista ou federal, muita coisa do que está escrito nesse decreto, se pedissem a minha opinião jurídica, eu diria, isso pode ser feito independentemente do que está escrito na lei ou no decreto. Isso pode ser feito pela própria autonomia do gestor público ao celebrar contratos da administração. No entanto, é compreensível que exista uma certa hesitação. O decreto veio com o sentido de dizer mais claramente que certas coisas podem ser feitas. O que não quer dizer que não haja dúvidas ainda. Mas o decreto é muito extenso, propositalmente extenso, até contrariando certas ideias, vamos dizer, mais ortodoxas, sobre como deva ser um decreto. Que o decreto devesse apenas desenvolver a lei naquilo que a lei demanda desenvolvimento. Mas o decreto foi feito com o intuito de ser, às vezes, até redundante, repetindo a lei, de modo a trazer para dentro de um mesmo texto toda a disciplina da matéria, para que o administrador público não precise, ao mesmo tempo, manusear o decreto e outras 3, 4, 5 leis. Como que, vejam, não é técnico o que eu estou dizendo, como se esse decreto fosse um manual de operação do sistema. Então, tem pontos em que todos os operadores que lidarem com ele vão perceber que aquilo é repetição do que está na lei. Sem problema, isso foi consciente. Algumas ideias principais contidas na lei federal, na lei estadual e no decreto, para o que eu chamo a atenção de vocês, sabendo que nós teremos oportunidade de desenvolver de modo mais específico ao longo dos debates. Desde a lei paulista, existe um evidente foco na disciplina de parcerias público-privadas em matéria de inovação. Sei que meu colega Vitor vai desenvolver esse ponto, portanto, falo apenas de modo superficial. Existem formas de parceria contratuais, de um modo mais convencional, né?
contratações administrativas mais convencionais. Existem modos de parceria que envolvem não uma relação tipicamente contratual em que a administração pública se vale do suporte de alguém privado para uma prestação de um serviço, para o fornecimento de bens. Existe também todo um outro bloco de possibilidades contratuais que se usam dizer convênios, não estritamente contratos. Eu diria, genericamente contratos, mas vamos dizer especificamente convênios, que são parcerias em que os parceiros têm finalidades comuns e conjugam esforços para o desenvolvimento de uma mesma atividade. A lei, o decreto, trabalha com diversas modalidades de parcerias sob a forma de convênios, ou instrumentos congêneres a convênios, com ou sem repasse de recursos públicos ao privado e privados ao público, com ou sem compartilhamento de bens, de estrutura, de pessoal. Existe uma outra linha de possibilidade de parcerias contratuais que envolvem a exploração de criação, licenciamento de propriedade intelectual, desenvolvimento conjunto de inovação que vai gerar propriedade intelectual. Existe um novo tratamento contratual para algo que eu sei que será objeto de debates, portanto, também só deixo aqui pontuado, sem desenvolver, que é a questão de contratação de risco tecnológico. E existem contratações mais complexas que levam à formação de sociedades, que levam à formação de uma parceria em novas pessoas jurídicas, criação de empresa voltada à inovação como fruto de uma parceria público-privada, ou o Estado participar minoritariamente de uma empresa privada como modo de fomentar a inovação, ou o Estado participar de empresa que seja gestora de parque tecnológico, ou, não aí formando empresa, não seria o caso propriamente de se falar em criação de pessoa jurídica, mas o Estado participando de fundos de valores mobiliários para fomentar a inovação. Essas são possibilidades dadas pela lei paulista e desenvolvidas por esse decreto. Eu ainda destacaria alguns elementos que estão presentes na lei federal e que são importantes para o dia a dia da administração. E são necessariamente elementos que devem vir da lei federal. Aí, por conta de uma outra regra constitucional que diz respeito à matéria de licitação. A lei federal trouxe duas importantes regras que ampliam a possibilidade de contratação sem licitação em matéria de pesquisa científica e tecnológica e inovação. Uma delas é voltada à contratação de atividades que envolvam risco tecnológico, que nós vamos ter a oportunidade de debater mais longamente na segunda parte desse evento. Outra delas é a possibilidade de que as entidades que produzam pesquisa científica e tecnológica contratem os insumos dessas pesquisas sem licitação. Contratem diretamente aquilo que é compra, contratem diretamente aquilo que é prestação de serviço e, dentro de certos limites de valor, contratem também obras. Isso quer dizer, por exemplo, um instituto de pesquisa, uma universidade, no âmbito dos seus projetos de pesquisa, não precisa licitar para contratar os insumos. Não quer dizer que não precise licitar para o dia a dia da sua gestão, da sua administração pública, né? Mas, no âmbito de projetos de pesquisa, não precisa licitar. E eu ainda registraria isso como um ponto importante, não que eu considere menos importante pelo fato de estar me referindo mais rapidamente a ele, que é todo um tratamento que a lei dá para o indivíduo, especialmente para o pesquisador público.
uma série de estímulos a que o pesquisador público dedique-se ao processo de inovação. Tanto estímulos no sentido financeiro, em que ele possa participar economicamente dos resultados das suas criações, mesmo que trabalhando como agente público, estímulos também para que ele possa afastar-se temporariamente das suas atividades regulares, por meio de licenças, para empreender criação sua, né, para se tornar um empreendedor, para desenvolver uma exploração econômica de criação. É sempre importante lembrar que a propriedade intelectual da criação de um agente público, atuando enquanto agente público, é do Estado, mas existe o direito autoral, intelectual do indivíduo e a garantia de uma participação nos resultados dessa exploração. Bem como existe uma outra possibilidade de estímulo ao indivíduo pesquisador, existem agora na lei, no decreto, mecanismos pelos quais, numa parceria público-privada, em que a entidade pública é contratada com recursos privados para o desenvolvimento de algum projeto, que aquele indivíduo que atue especificamente no projeto receba um benefício financeiro a mais advindo do projeto, recursos privados, além do seu salário público de pesquisador. Enfim, preocupado com me manter dentro do tempo previsto para essa minha fala inicial, essas eram as ideias, eu diria, panorâmicas que eu gostaria de trazer sobre esse novo cenário legislativo da matéria, esperando poder desenvolver alguns pontos específicos logo mais. Muito obrigado pela atenção de todos.